Deusas e deuses, mais uma noite com muito prazer e um espumante de qualidade, claro que um espumante Afrodite. Depois eu falo para vocês como adquirir. Hoje estamos num momento mais do que glorioso, até vim um brilho aqui, tentei chegar perto, mas não sei se alcançarei. Claro que não. Recebemos hoje então a nossa Miss Universe, ou Trans Universe, como que eu chamo? É Miss Universe Trans Brasil. Olha ela, então a Bea, tá? E o Diego Cândido. Eu vou deixar que eles se apresentem e que a gente, nesse bate-papo livre, que vocês sabem que nós temos aqui no Afrodite, sem mimimi, como nós gostamos de falar, como nós gostamos de trazer. Nesta última segunda-feira, então, ela foi eleita. Parabéns, em primeiro lugar. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa com essa vibe gostosa, maravilhosa, claro, glamurosa. Olha que bom. Ai, agradeço muito, estou bem feliz. Gostei, porque, primeiramente, isso que a gente passa já é um prazer para nós, porque é isso que a gente quer, essa é a vibe que a gente quer passar mesmo. E por teres aceitado o convite, o Diego, assim, sempre muito solícito, né? Já era pra gente ter feito um programa juntos há tempos e não à toa. Então, o universo, ele também tem os seus propósitos, né? Quando eu chamei e falei, Diego, então, olha, eu sei que está em cima da hora, aquela coisa toda, mas eu queria fazer uma coisa que fosse casada, que fizesse sentido. E fez. Então, por isso a gente está aqui. Então, mais uma vez, obrigada aos dois, tá? Então, me contem aí, né? Acho que as trajetórias, elas se encontram. E aí, do Diego, né? Nesse universo todo e de ser nomeado, de fazer parte dessa trajetória e desse concurso todo, dessa caminhada. Eu vou deixar que vocês conversem e me falem aí, porque eu estou mais do que curiosa, eu não sei absolutamente nada. Perfeito. Então, boa noite, né? Muito obrigada aqui pelo convite. É muito maravilhoso o teu trabalho, eu acompanho. Então, eu quero primeiramente agradecer e também dizer que o Afrodite, né? Ele é uma referência, ele inspira muito as pessoas, porque ele traz conteúdos de muita relevância, né? Tal como esse que trazemos hoje, né? Um parabéns especial à nossa Miss aqui maravilhosa, Beatriz, que ganhou com muito esforço, com muita honra ali. Ela, né? Ela tá à frente de uma causa agora muito importante. Então, né, que ele me apresentando, eu sou o Diego Cândido, eu trabalho com a comunidade LGBTQIA+, há 4 anos, né? Então, eu sou advogado da ONG Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, sou coordenador jurídico dessa instituição, e na OAB eu sou o vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Rio Grande do Sul. Com muito orgulho, né? Eu ocupo esses cargos e hoje, então, o meu propósito de vida é ajudar a comunidade LGBTQIA+, como um todo, não só na questão jurídica, como também assistencialismo, né? Acesso à saúde, inclusão, projetos de diversidade. Então, nada mais foi do que um casamento também, né? Eu tinha uma amizade muito grande com a Luana e aí eu me aproximei dela e com isso quando eu me vi, eu já estava, né, apoiando os meninos, né, os diretores. Quero deixar aqui também um agradecimento ao Fabiano e ao Matheus, que sempre acreditaram e confiaram muito no meu trabalho. Então, isso também foi um link com o trabalho que eu faço, mas também uma proximidade, né, porque eu acho que essa relação, essas conexões que se criam, elas são fundamentais para qualquer processo dar certo, né? Tem que ter conexão, né? E eu estava dizendo isso, eu preciso me conectar com a nova Miss e foi de imediato, né? Com a Bia lá dentro do confinamento eu já tinha me conectado, né? Assim como me conectei com as outras meninas, porque o confinamento ele foi essencial para isso, né? Eu estar lá com elas, experimentando aquelas vivências, aquelas narrativas, para que eu pudesse, né, visualizar como que eu vou ajudar, qual o trabalho que nós vamos realizar. Então, isso foi muito importante. Por isso que eu deixo um agradecimento especial a toda a organização do MUT por eu estar lá dentro do confinamento, né? Para mim foi fundamental, foi transformador. Que máximo, nossa. E a vivência de vocês, o teu papel é estar lá acompanhando
Isso, como embaixador, né? Também eu digo como embaixador de qualquer marca, qualquer franquia, né? É levar o concurso sempre para todos os espaços, né? Fiz muito isso como embaixador nacional, até mesmo promovendo a nossa grande noite. Eu estive em São Paulo, eu convidei autoridades, pessoas muito vinculadas ao movimento social do Brasil inteiro para estarem conosco, né? Autoridades políticas. Então, eu sempre levei, né, o concurso, eu estou levando a divulgação desse trabalho e também, né, Kelly, sempre levando aquela informação de que não se trata somente de um concurso de beleza, apesar de sê-lo, né? Mas não é somente isso. Nós precisamos dar vez e voz e espaço para a comunidade trans cada vez mais. Sim. Por quê? Porque ainda é a mais invisibilizada, a mais marginalizada. Então, aqui, nós aproveitamos um concurso para trazer a visibilidade para a comunidade, para que a gente possa buscar mais direitos, né? Tornar leis aquilo que não é ainda, porque nós não temos leis. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos. Nós não temos nenhuma lei. Tu falaste, né, que tu já conhecias a Luana, né? Isso, e já aí conheci foi a através Luana. dela que tu entraste nisso? Sim, que na verdade o eu me convite? aproximo primeiramente da Luana, né? Como amigo, a gente, ela procurou a ONG Igualdade. Na verdade, ela foi fazer uma visita para Marcele Malta, né? Que é a nossa referência, presidente da ONG, fundadora. Esteve lá sendo homenageada, com 73 anos de idade, né? Levando aí essa causa e estando à frente a nível nacional. E a Luana, então, fazendo uma visita, porque já se conheciam há muito tempo, né? Aí lá, ela me encontrou como advogada da instituição e nisso a gente já se aproximou, se conectou. É isso que eu digo, ó, houve uma conexão. E aí, então, os meninos procuram a OAB para buscar o apoio, né, para aquele concurso da Luana, né, a nível internacional. Esse concurso que a Bia irá e também voltará com o título, né? Então, assim, a Luana buscou lá na OAB o apoio e nós apoiamos de imediato. Levei ao presidente Lamáquia, que é um grande apoiador da causa. O presidente Lamáquia deu carta branca, então nós formamos, né, entregamos a ela uma carta de apoio, de recomendação. E isso foi uma construção. Então, a gente acabou, né, caminhando junto ali desde o início. Então, isso é muito bonito, né? É uma caminhada, são esforços conjuntos em prol de um objetivo, né? Todo mundo em busca de algo, que agora é a coroa, né? Coroa universal. Essa coroa lindíssima, tá? Ela aqui, trabalhada no luxo, poder e glória, né? Não, isso sim é orgulho, porque eu digo, eu já acompanhava o trabalho da Luana, inclusive ela tá me devendo uma visita, porque ela já falava muito aqui com a Afrodite e ela representa muito bem e ela traz muitas causas, então acho que essas questões que tu também trazes e tu tens projetos muito legais, então acho que tudo isso é nada mais justo e mais coerente com a causa. Então vocês duas, naquele abraço, naquele momento ali de torcida, foi algo muito, muito legal, assim, eu acompanhei, então posso falar de cadeira, como se diz. Bom, o concurso para mim realmente está sendo uma grande realização. Eu até costumo sempre frisar que, no início de tudo, ser Miss Brasil, estar no Miss Brasil, era um sonho só da Bia. E conforme foi se passando o tempo, a questão de cada passo, cada processo, até chegar à coroa, eu fui encontrando pessoas maravilhosas que foram abraçando o projeto, que foram abraçando esse sonho. E eu digo que agora o sonho não é só meu, o sonho acabou sendo realizado para mim e para as outras pessoas que também sonharam, né? E hoje estar com essa coroa, hoje estar com essa faixa, vai muito além só do que se falar de beleza física, vai muito além do que falar só do estético, né? Do estereótipo da mulher trans, onde é empoderada, em cima do salto alto, com aquela maquiagem, com aquele lindo cabelo. Hoje a gente fala de uma beleza intelectual, a gente fala de uma beleza onde a gente quer mostrar a nossa potencialidade, nosso profissionalismo, porque muitas das vezes a gente não é enxergadas, né, com essa beleza intelectual, com esse conhecimento que muitas de nós temos. A gente só é enxergada justamente só com por um símbolo sexual, por ser a bela, por ser a que se veste bem, a toda glamurosa. Só que a gente também precisa mostrar que a inteligência tem o seu lado do glamour, né? Que até então ser inteligente, isso também te faz ser sofisticada, também te faz ser uma mulher linda. Porque não adianta também aqui por fora, né, eu estar lindíssima, maquiadíssima, com o cabelo bem pronto, mas e quando eu vou me comunicar? Quando eu vou me portar, quando eu vou me sentar, quando eu vou passar algum tipo de mensagem?
É a velha né? história do abre a boca e fala merda. Isso. Né? Ou não, ou nossa, abriu a Ou boca não e tem surpreende. conteúdo, não tem essência, porque nós sabemos que né, o exterior é um e o interior. E o que tu trazes? Né? Qual é o teu Exato. propósito? E ser Miss hoje em dia, eu digo que graças a Deus que o concurso das Misses mudou muito esse conceito. Porque antigamente a gente só precisava eleger uma mulher bonita. Uma mulher bonita que precisava ficar parada. Hoje não, nós precisamos eleger uma mulher bonita, que precisa ter atitude, precisa ter voz, precisa ter posicionamento e precise não buscar empoderamento, porque eu digo que todas as mulheres elas já são empoderadas. Elas só precisam ter atitude para assumir o seu poder. Só é isso. Isso e eu lembro assim que era tipo a velha frase, eu desejo a paz mundial, né? Ai, gente, putz, isso até me cansa um pouco. Fica só no abaninho e era isso. Não, e aquele abaninho, né? Aquele assim. Mas, falando, e eu até quero que tu deguste, por favor, e veja se tu aprovas, por favor, o espumante Afrodite. Super recomendo, gente. É? Por Vou propor um favor. brinde, Um brinde, aqui, por merecemos, favor. né? Merecemos. Ai, que Saúde, tudo. sucesso. Saúde, Essa Miss é o luxo, poder e Afrodite. glória Isso para aí, nós isso e aí. sorte a nossa Miss. Então, agora me surgiu até uma curiosidade. Quais são os critérios hoje, né, para uma Miss? Porque esse confinamento trabalha nesses critérios, certo? Isso. Tá. Dentro do confinamento, nós temos várias programações. Desde o dia que nós chegamos ao hotel, né, tem o check-in, tivemos coquetéis, tivemos cerimônia de faixas, tivemos vários workshops, palestras, inclusive o Diego deu uma palestra maravilhosa, ele sabe muito bem disso, super importante. Tivemos inúmeras palestras com vários temas, né, abordados. Também tivemos uma etapa preliminar. O que seria a etapa preliminar? É onde a gente faz um pré-desfile, tanto de biquíni quanto de maiô, onde os jurados fazem uma pré-avaliação nossa, que é para justamente, né, na noite final, já, vamos dizer assim, já foram meio que avaliadas antes da noite final toda, né? Tá. E também temos a etapa de entrevista, que nessa entrevista nós falamos um pouquinho de quem somos nós. Quem é a Beatriz, quem é a Stephanie, onde a gente vai contar um pouco da gente, quais são os nossos propósitos, não só como Miss, mas também como ser humano, porque até então para a gente fazer algo pela nossa sociedade, para a gente fazer algo pela nossa população, ou até mesmo por nós próprios, não precisamos ter de fato só um título. A gente pode fazer isso sendo pessoas civis, né? Justamente porque nós somos seres humanos e se a gente quer que o mundo mude, se a gente quer que ao nosso redor evolua, a gente precisa também dar o primeiro passo, independente de cargo, independente de título. Então, durante o confinamento todo, nós somos já avaliadas por comportamento, etiqueta, postura, oratória, comunicação, pontualidades, compromissos, disciplina. Então, de fato, nós não somos mais só avaliadas pelo sorriso, pelo cabelo, pelo penteado, pela maquiagem, pelo vestido. São quesitos importantes? São extremamente importantes, claro. Porém, a gente sabe que a mulher ela vai muito além de só uma produção. A mulher ela tem muito mais para mostrar. E é isso que hoje também é avaliado. O interior dessa mulher, o mental dessa mulher, a força dessa mulher, o poder dessa mulher. Até pelo exemplo, porque hoje como se fala de sororidade. Então, assim, convivendo com rivais, vamos usar esse termo que eu não gosto, mas pensando nisso. Porque afinal de contas, assim, a gente, né, tem o quê? Tem ali pessoas que estão concorrendo ao mesmo título, né? E tem pessoas que sim podem ter este pensamento e estão abafando o caso, né? Como a gente diz. E se elas não lidam bem ou lidam e estão vestindo aquela máscara, em algum momento isso aparece. É verdade. Né? Então, também é um critério? Sim, eu falo que num universo Miss, Bia, eu imagino que não tem como a gente colocar essa máscara. Porque as pessoas, elas se aproximam muito da gente. Nós acabamos virando referência para muitas pessoas. E eu não falo só do gênero feminino, às vezes até no gênero masculino, as pessoas tomam a gente como referência. Então não tem como eu me mascarar de uma boa mocinha, de uma mulher mascarada inteligente ou de um bom caráter. Porque justamente nós nos tornamos uma pessoa pública. E as pessoas vão querer se aproximar da gente, as pessoas vão querer falar conosco. Então não tem como eu ter esse cargo, não tem como eu ser essa porta-voz e fingir ser tudo isso.
E é como eu falo, ser Miss é algo que vem da essência, a gente consegue enxergar isso, sabe? Antes de eu ser Miss, eu já trabalhei com Misses, né? Ajudando em produções. Então a gente consegue enxergar aquela essência daquela mulher que a gente fala, nossa, ela é leve, ela é genial, ela é incrível, ela tem uma energia lá em cima. Então a gente consegue enxergar quando é de verdade, entende? Não tem como mascarar isso. Muitas das vezes, sim, até um certo tempo pode ser que essa máscara mantenha. Só que conforme o tempo vai passando, não tem como segurar. Eu acho que isso é na vida, de fato, na vida normal, na vida real. De fato é assim, não tem como segurar por muito tempo. E então o papel de nós misses, de nós mulheres, justamente é isso, é ser essa referência para as demais. E principalmente no meu caso, por ser uma mulher trans, por ser uma Miss trans, a gente consegue até ter uma referência um pouco mais acima, mais elevada, porque tem muitas meninas trans por aí que, vamos dizer assim, olham para mim, tipo, olham para outras realidades e imaginam, eu não vou conseguir, eu nunca vou chegar nesse patamar, porque eu também já tive esse pensamento quando eu olhava para diversas situações. Eu mesmo me boicotava, falava, nossa, nunca que eu vou chegar nesse nível, nunca que eu vou ser isso. Só que aí eu enxergo, por exemplo, eu como sou do esporte, enxergo uma Tiffany Abreu, a primeira atleta trans, referência no nosso país, a disputar a Superliga Brasileira, que é um dos maiores campeonatos de voleibol, né, do mundo. E eu olho assim e falo, tá ali em quem eu posso me inspirar. Se a Tiffany consegue, eu também consigo. Eu vou lutar para também ter o meu espaço. Eu não quero o espaço da Tiffany, eu quero ter o meu espaço e conquistar o meu, assim como ela também conquistou. E isso também eu estou trazendo muito para o meu reinado, justamente de tentar inserir outras atletas transexuais dentro desse espaço. Porque foi difícil para mim? Foi bem complicado. Hoje em dia, ser a primeira mulher transexual a participar da Liga de Voleibol Catarinense. Olha. Só que eu não quero ser só a primeira e nem quero ser a única. Eu quero ter outras atletas transexuais dentro dessa liga, que eu possa olhar e falar, nossa, eu tenho uma irmã minha que joga em tal time, eu tenho uma mana minha que joga no time de lá. Eu não quero chegar num ginásio e ser a única. Não, eu quero chegar no ginásio e ver outras meninas trans que também são apaixonadas por esse esporte como eu. E não só na área do esporte, mas também como em todas as outras áreas. Em várias áreas, né? Claro. Eu acho que muitas manas, eu adoro essa Eu amo também mais manas. Muitas manas. E com essa mana maravilhosa, nossa linda Miss, a gente vai chamar os comerciais, porque eu quero saber mais dessa história e desse auto-boicote. Fica aí, porque a gente vai falar sobre isso. Te aguardo. Voltamos e hoje o assunto é puro glamour, como a gente adora. Eu vim trabalhar nesse delineado aqui e olha aquela primeira coisa que ela falou. Esse delineado, gente. Então fui aprovada pela Miss, tá? Até para me candidatar a trabalhar com Misses, porque eu sempre gostei desse negócio. Ensinar a caminhar, ensinar a postura e tudo mais. Depois a gente vai conversar sobre isso. Seria uma bela coach. Olha, Claro, gente, por que não? Uma instrutora de Miss. Toma, Brasil. Já começa ensinando da make até o caminhar. Perfeito. É sobre isso, então. Desculpa, tá? Meus fãs revoltados. É sobre isso. A gente estava falando sobre a questão do auto-boicote, porque existe, sim, uma questão de será que eu posso? Será que um dia chegarei lá? Enfim, porque todos temos sonhos. Eu também já um dia pensei, será que poderei chegar numa TV? Será que um dia terei um canal? Será que um dia... Enfim, lembro de ver coisas na TV e pensar sobre isso. E trilhei um outro caminho até estar aqui hoje. Mas assim, quando é que tu te compreendeste? Eu quero ser, sim, assumir esta identidade trans. Eu acho que isso é importante de falar. Sim. Porque muitas pessoas, mulheres trans, e que ainda não fizeram, né, essa, como é que a gente pode dizer, essa transformação, de fato, essa transição, obrigada, estão nos assistindo e precisam deste incentivo. Ou podem estar numa situação diferente e faz parte dessa caminhada, né, este primeiro passo. Bom, eu confesso que logo quando eu
dei início à minha transição, algumas pessoas até falaram, nossa, por que você transicionou tão tarde? Eu sou uma mulher de 31 anos. Muito tarde, estou chocada. E a minha transição se deu início a partir ali entre os 25 a 26 anos. Só que a gente sabe que existem hoje em dia no Brasil muitas meninas que transicionam durante a adolescência, um pouco mais novas. É mesmo? Não sabia. Sim, existe. Eu confesso que dentro da nossa realidade, a nível Brasil, o que acontece? Quando essas meninas elas transicionam muito novas, na adolescência, de fato elas passam por um grande conflito dentro de casa. Muitos pais não aceitam, expulsam, aí elas acabam não tendo apoio. Praticamente já entram direto para o mundo da marginalidade, prostituição, justamente porque aquelas pessoas que eram para estar apoiando, segurando a mão delas, incentivando, dando aquela ajuda, são as primeiras pessoas que viram as costas. E quando eu me identifiquei que eu era uma mulher, que eu falei, não, eu sou uma mulher, eu digo que foi desde muito criança. Eu sempre fui um menino, vou falar, né? Eu fui um menino muito afeminado, muito afeminado. Se eu entrasse numa loja de brinquedo ou de roupa, nunca que eu ia para o setor masculino. Eu já ia direto no vestido do laço, na boneca. Só que eu digo que, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, que é a minha família, que nunca me discriminou, nunca me reprimiu. Só que eu até brinco, meu pai ele sempre me dava opções. Quando ele me via com a boneca na mão, ele vinha, olha, tem um carrinho também. Ou seja, ele me dava a opção do carrinho, mas eu pegava o carrinho? Não pegava, obviamente. Só que com isso fui crescendo, né? Então, naquele tempo não tinha nomenclatura pessoas ou mulheres transexuais. Tinha gays, né, lésbicas, enfim. Só que sempre fui uma criança muito afeminada, bem afeminada mesmo. E graças a Deus, meus pais nunca me reprimiram de dizer, ai, fala grosso, anda durinho, te comporta assim. Foram deixando eu viver a minha vida. Parabéns para esses pais. Ai, Parabéns. inclusive são os amores da minha vida. E com isso, entrei na adolescência, sempre me olhava no espelho, sempre fui apaixonada pelo universo feminino, justamente para querer estar inserida no universo feminino. Só que conforme eu fui chegando na adolescência, fui conhecendo um pouco desse universo, me ensinaram o quê? A gente fala muito de ser travesti, ser travesti era errado. Porque até então, nossa, se você for travesti, é a coisa mais feia do mundo, não põe roupa de menina, não te monta, não faz isso, porque é errado ser travesti. Então, eu, na minha adolescência, vim com aquele medo de, nossa, eu não posso ser travesti porque é errado, sabe? E sempre, quando me davam referências de mulheres trans, travesti, sempre me davam referências horrorosas. Então, eu fui passando pela minha adolescência, fui crescendo com aquele pensamento de eu não posso ser travesti porque vai ser errado, eu vou machucar a minha família, enfim. Então, fui crescendo sendo aquele homem gay, super afeminado, também recebendo preconceito também da comunidade gay, porque quando você é muito afeminado na comunidade gay, nossa, você é afeminada demais, você tem muito trejeitos. Tem isso na própria comunidade? Tem, porque, nossa, bastante. Quando você é afeminadíssima demais, porque você é afeminada demais, você é mulher demais, fala fino demais, tem rebola e tararás. Muitos assim. Falam tanto das caixinhas, dos padrões, mas isso existe dentro da própria comunidade. E aí isso é preconceito. Infelizmente, isso também acaba se tornando um preconceito. E aí quando foi ali a partir dos 16 a 17 anos de idade, eu comecei a participar de concursos de transformismo, né? Comecei a ter fazer arte drag, de desfilar, de fazer algumas apresentações, onde eu tive o primeiro contato com cabelo, maquiagem, salto. E quando eu me vi a primeira vez montada, eu falei, essa sou eu. Olha aí. Só que eu comecei a esconder a minha essência através desse personagem. Porque na minha personagem já era a Beatrice. A Beatrice já existia. Então, ou seja, aquele rapaz, que era até então o personagem principal da minha história, né, para mim era um coadjuvante, e a Beatrice sempre foi o papel principal. E a partir daquele tempo foi se passando, e toda vez que eu precisava me desmontar, era como se eu tivesse, de fato, me montando para ser um personagem que era aquele rapaz. Então, ou seja, sempre que eu colocava um salto alto, botava uma peruca, me maquiava, botava um vestido, aquela era a Beatriz, aquela era eu de verdade. Porém, eu tinha aqueles apontamentos de que ser uma mulher trans, ser travesti não era válido. Se eu fosse até então, eu só teria outros meios de conseguir me sustentar, mas se tu for travesti, como é que tu vai trabalhar? Como é que você vai se sustentar?
Então, com isso, fiz minha primeira faculdade, me formei, sendo aquela pessoa reprimida. Então, chegou um certo momento na minha vida que eu falei, não dá mais pra ser esse personagem. Porque muitas das vezes, eu quase não falei tanto isso no concurso, mas muitas das vezes no meu trabalho, eu já era Beatriz na minha casa, porém, quando eu saía para ir para o trabalho, eu tinha que me camuflar de um rapaz. Aí é quase como é exatamente o contrário. Sim, né? Eu tinha que me vestir de menino para ir trabalhar, porque eu precisava me sustentar. Só que eu digo assim que eu não, talvez hoje eu conheço de fato a minha família. Eu tinha muito medo que a minha família me discriminasse, eu tinha muito medo que meus pais virassem as costas, porque o que eu ouvia dos outros, olha, tu vai ser o desgosto da família se tu fizer isso. Então eu tinha muito medo de dar esse desgosto para os meus pais. E até que um dia, ali no auge dos 25, 26 anos, eu já quase entrando em uma depressão de fato, eu falei, não dá, eu preciso ser quem eu sou para todo mundo, porque eu só era Beatriz para alguns amigos próximos e para as paredes da minha casa. Para os outros eu era aquele rapaz, sabe? E foi quando eu falei, não dá, preciso ser quem eu sou. Lembrei que eu cheguei na empresa que eu trabalhava naquele tempo, tipo meio que chutando a porta, né? Tipo, olha, essa sou eu. E graças a Deus fui muito bem recebida na empresa, meu gerente falou assim mesmo, aqui eu não tô para julgar. Nossa, uma empresa que tá de parabéns também. Porque, não estou aqui para julgar o teu gênero, a tua cor, a tua classe. Eu tô aqui precisando de resultados. Se tu me trouxer resultados. Então, daí começou. Então, eu não cheguei a falar também para minha família, olha, a partir de hoje eu vou transicionar. Eu comecei a viver a minha vida naturalmente. E eu digo eu até brinco com meu pai. Eu falo, pai, o senhor é muito enxerido. Porque daí ele foi vendo assim as mudanças acontecendo, aí teve um dia que ele chegou, me ligou, ele falou, deixa eu te perguntar, tu quer que eu te chame como? Querido, foi, mas tipo assim, muito direto, como é que eu posso te tratar? Porque eu tô vendo que você tá trilhando um outro caminho. E eu falei pra ele, a partir de hoje, pai, eu me chamo Beatriz. Ele falou, perfeito. Então, a partir dali, meu pai, até hoje, inclusive, ele me chama de minha princesa. E os meus pais, eles são muito presentes na minha vida, sabe? E até mesmo dentro do confinamento, eu cheguei a compartilhar com o Diego, com os meninos, eu falo, gente, as primeiras pessoas que me ligavam todo dia de manhã, antes de eu descer pro café da manhã, eram os meus pais. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tem um bom dia e tudo mais. Sempre. Então, a partir daí, eu digo, nossa, eu perdi muito tempo porque eu tinha medo de frustrar eles. E olha quão maravilhosa a minha família é. Mas isso diz muito da tua saúde mental. Sim, e exato. muito desse legado que tu vai carregar também, que tu vai entregar para as pessoas. Porque uma família te apoiar é muito raro. Sim, é isso que eu falo. Eu até falo assim que talvez eu seja privilegiada de ter esse apoio. Porque eu sei que outras meninas não têm esse pai, essa mãe do lado. Um pai perguntar como tu queres ser chamada? Exato. Não, e algo importante da gente trazer, né, que ele já dentro desse assunto, é que assim, não existe idade, né, para a transição. Eu atendo crianças trans, eu atendo crianças de 12 anos que são trans. Os pais me procuram para retificação do prenome gênero, porque não está sendo respeitado o nome social, né, na escola. Aquela criança já não está querendo acessar aquele espaço e permanecer, né, num ambiente hostil. Eu trouxe isso para as meninas, essa realidade, né? Então, eu sou procurado por esses pais que já aceitam, entendem aquele processo e veem aquela criança como uma criança trans. E aí, então, vamos fazer a retificação judicialmente, porque nós temos hoje, a partir de 18, eu vou no cartório, por autodeclaração de gênero e faço a minha retificação. Aí muda o nome. Isso, fazer a mudança do nome e do gênero, né? Mas, abaixo de 18 anos, que a gente fala, eu falo criança trans porque é mais fácil de lidar ali na prática, né? Porque eu preciso, com 17 anos, eu preciso ir ainda ao judiciário para fazer essa retificação, caso a pessoa queira, né? Ainda há pouco eu atendi uma menina de 17, eu só não quero esperar até os 18, eu já sofri tanto, né? Porque já se entendeu ali cedo. Mas assim como é válido também uma pessoa chegar aos 50, aos 60 e fazer essa transição. Porque tu não sabe por que motivo ela não o fez ainda. São muitos os motivos, muitos, né? A vergonha, o medo, a insegurança, as lacunas e as violências que sofrem todos os dias. Então, a gente sabe o que a comunidade LGBTQIA+, hoje vive, né? No sentido de violência, o racismo também. Então, eu sempre falo e trago essa realidade. Uma mulher trans preta, né? Na ONG, 70% do público é uma mulher trans preta que acessa. É o duplo preconceito. Então, é a transfobia e o racismo.
essas violências, elas geram o adoecimento da vítima. Então, a gente não sabe como que aquela pessoa está, qual é a saúde mental dela. Assim como tu trouxeste, né? Como é que ela está? Porque ela não tem o apoio da família. Nós tivemos o caso, Kelly, de uma menina que foi expulsa de casa durante o concurso. Porque ela não tinha contado que estava no concurso, ela já não tinha uma relação muito próxima da família, e ela morava numa casa, né, que era cedida pela família, assim, e ela, naquele espaço, ela não pode permanecer e não pode voltar para lá. A família simplesmente diz, você não vai voltar para cá, você fez a sua escolha, você foi lá denegrir o nome da nossa família nesse concurso. E ela estava expulsa, eu tive que acolher, eu fiz esse atendimento na terça de manhã, após o concurso, eu fiquei 1 hora conversando com essa menina, e acolhendo e entendendo e nós vendo uma solução. Ou seja, porque até então, de certo, ela também não tinha aberto para a família. Isso, e ela recebeu aquela notícia e ela guardou, porque ela disse que ela precisava estar bem na grande noite, tudo, então ela segurou aquilo até o final. Mas veja, acontece muito e todos os dias. Aconteceu com uma menina durante o concurso, né? Então, simplesmente aquilo ali é uma vergonha para a família. Ela estava ali para denegrir o nome da família, a imagem. Então, é assim que as pessoas veem, né? Por isso que eu trago essa questão da marginalidade, da invisibilidade, porque ainda são pessoas que são sempre apontadas, né? É um homem vestido de mulher, olha lá, aquela trans, muita, dentro da comunidade, o preconceito entre elas, né? Quem é que tem mais passabilidade? Quem é que se parece mais com uma mulher? Isso não pode mais subsistir, isso não pode. Então, o concurso traz tudo isso, né? A evidência disso, tu não precisa ter peito para ser uma mulher, né? Tu não precisa ter vagina para ser uma mulher. Sim. Hoje, nós temos que entender que esse estereótipo todo, ele precisa ser desconstruído. E somente assim a gente vai acabar com o preconceito. Senão nós vamos ter sempre preconceito. Não adianta a gente falar, né, que vocês atacam a comunidade LGBT, ou seja, né, uma pessoa hétero. Não, mas dentro da comunidade tem o maior preconceito. Entre vocês, não tem? Sim. Inclusive, é algo que eu até gostaria de pontuar, que foi um assunto agora bem importante. Após a minha coroação e tudo mais, eu cheguei a ler algumas coisas em rede social, só que como eu já até expliquei para os meninos, eu falo, gente, eu estou no meu momento, eu estou tão feliz que eu só absorvo aquilo que faz bem para mim. Isso aí. E, de fato, isso é muito importante. Dentro da empresa onde eu atuo, eu trabalho justamente com essas palestras e falam que, para ser mulher, a gente precisa ter essência. Porque até então, eu vou olhar para você, Kelly, eu não vou olhar para o par dos seus seios, eu não vou olhar para a sua parte íntima, eu não vou olhar para o teu cabelo grande, eu não vou olhar se você tem curva ou você não tem. Eu vou olhar para a tua essência, eu vou olhar para o seu caráter, eu vou olhar para o teu comportamento, para a tua educação, para quem é a Kelly como pessoa. Porque eu não posso julgar uma imagem feminina, não posso descrever uma mulher, você só é mulher porque você tem seios fartos, você só é mulher por ter uma genital feminina, né, que é a vagina. Gente, não tem como. Aí eu tô julgando a mulher só pelo físico dela. E aquela mulher que acorda todos os dias 5 da manhã, que é mãe solo para batalhar, para trazer o comer para dentro de casa, que é super guerreira. E aquela mulher que trabalha, estuda, cuida da casa para dar um bem-estar para ela própria. Isso não é ser mulher também? Será que ela só é mulher por ela ter o estético? Então é o que eu falo é o que eu coloco na minha cabeça. Eu não sou mulher por ter seios, eu não sou mulher por ter curvas. Eu sou mulher por ser batalhadora, por ser guerreira, por ser inteligente, por ser mãe, por ser filha, entendeu? Isso é ser mulher, isso é ter a essência de ser mulher. O papel da mulher, né? Esse é o papel da mulher. Que eu posso ser empreendedora, que eu posso ser apresentadora, que eu posso ser uma diva do delineado azul. Olha, entendeu? Que eu posso ser uma médica. Isso é ser mulher. É ser dona do seu próprio corpo. É ser uma mulher dona da sua própria história. Então, isso que a gente precisa deixar muito bem claro para as mulheres em geral. Que a gente não pode deixar que as pessoas nos julguem. Porque tu não tem isso no teu corpo, porque tu não é desse jeito. Não é, gente. Ser mulher vai muito além só do nosso estereótipo corporal, do estereótipo estético. Então, isso é muito importante deixar bem frisado, que a gente é dona de si própria e que a gente é mulher porque nós temos uma essência lindíssima, sabe? Então, não tem como deixar com que as pessoas, não, tu não é mulher porque tu tem o cabelo curto.
Mas e por quê? Claro. Onde que tá escrito que só é mulher se tiver 5 metros de cabelo? E tem muito da vontade, o elemento vontade, né? Porque hoje tu vai lá e compra o que tu quiser, tu faz procedimentos, né? Imagina, hoje então, isso mais aí, do que e se a nunca. pessoa não quer? Eu atendo as pessoas, as pessoas que chegam para mim na ONG, são aquelas lá da periferia, né, Kelly? São as pessoas mais, assim, vulneráveis possíveis, tá? Essas pessoas que eu atendo na ONG. Então, muitas vezes chega, ela está ali com barba, né? Mas ela está com o seu cabelo longo, né? Ela não tem uma aparência feminina, se tu fores olhar, mas ela é uma mulher. Ela me traz um documento feminino, ela se identifica como mulher trans ou travesti, né? Porque eu sempre pergunto como tu te identificas e como tu queres ser chamada, para a gente poder estabelecer a conexão e ela ver que eu estou respeitando. Aquela pessoa que está ali e coloca uma Miss do lado dela, eu não posso dizer quem é mais mulher ou menos mulher. As duas são mulheres. É isso que a gente está trazendo, né? Porque a gente tenta, com isso, desconstruir esse preconceito. Porque essa menina que chega até mim, ela vem me trazer exatamente essa realidade, né? Eu sou subjugada, eu sou apontada, porque não me veem como uma mulher. Me veem como um homem, sei lá, de peruca, qualquer coisa que vá inferiorizar aquela pessoa, né? Que vai atingir, que vai violentar. Então, é essa a realidade que a gente tem que trazer. Porque a gente sempre propaga dentro da comunidade, você tem que ser aquilo que quer ser, né? Você tem que mostrar a sua identidade. E é isso, né? Então, se não colocar isso na prática, acontece o preconceito dentro da própria comunidade, né? Você diz, ela é mais bonita que eu, ela é mais feia, ela é mais gorda, ou a gorda não tem... Tem muito gordofobia, né? Etarismo, gordofobia. E aí eu sempre coloco essa reflexão nas palestras de uma mulher preta, uma mulher trans, preta, gorda e 50 a mais, por exemplo. Quantos preconceitos e portas fechadas ela vai sofrer? Porque ela vai ser apontada, né? Ela é a travesti, ela é a gorda, ela é a preta. Então é racismo, gordofobia, transfobia, etarismo, tudo num combo. Eu digo, é um combo assim maravilhoso, né? Pra gente ir lá e... que se quer pra... Sabe que eu pego assim duas coisas pra gente refletir, que são as coisas que mais me pegam e que eu, como mulher, me questiono todos os dias. A objetificação da mulher. Acho que define a mulher que vai lá, que se identifica como mulher com cabelo comprido, de barba, a mulher trans, a mulher que fez a transição, a mulher que não fez, não interessa. A mulher preta, gorda, 50 a mais, enfim, é a objetificação. E com este termo, eu vou chamar os comerciais e dizer que é sobre isso que a gente vai voltar falando, porque este tema é infinito e muito importante. Até mais. Deusas e deuses, voltamos e com tudo, porque a gente estava meio possuído aqui, aí eu falei da objetificação, falei de preconceito, né? E aí o Diego estava contando daquela história, né? Do combo, né? Perfeito para, tipo, assim, o assédio e o preconceito, porque é assédio e preconceito, é o combo que a gente estava falando. E aí, no intervalo, ele estava contando uma história e eu preciso que tu conte, Diego, pelo amor de Deus, porque assim, ó, é uma história de milhões no sentido de possuição. Mas assim, se ele não contar do jeito que ele contou, eu vou dizer, não, fala de novo, porque ele precisa contar do jeito possuído que ele contou. Perfeito, e é isso aí, Kelly. Porque a gente fala aqui de violências, né? E é como eu falo, o racismo, a transfobia, a homofobia, elas chegam com tudo, né? Hoje nós temos a Delegacia do Combate à Intolerância aqui em Porto Alegre, e é por isso que eu sou acionado naquele momento da violência. E hoje não foi diferente. Eu estava trabalhando à tarde, fazendo audiência, e uma amiga me liga, dizendo que naquele momento ela estava passando por uma situação de violência, né, de racismo, em que ela foi acusada de ter furtado anéis, né, de uma pessoa dentro de um hospital aqui em Porto Alegre. Ela estava usando o banheiro, né, um direito que ela tem, usar o banheiro. Uma mulher, né, negra, no caso ela não é trans, é cis. Ela estava usando o banheiro com outras mulheres brancas que estavam no local e uma senhora resolveu apontar a ela a autoria de um crime. Saiu correndo do banheiro, porta fora, dizendo, sua negra, abre sua bolsa, porque eu quero ver onde é que estão os meus anéis. Tá, mas então, tu contou que essa senhora tirou os anéis para lavar as mãos. Sim, ela tinha tirado os anéis, exato, deixado na pia, né? E aí eu não sei o que ela fez, ela bateu, o que aconteceu, os anéis caíram no chão, né? Porque depois, posteriormente, para a sorte da minha cliente, uma funcionária foi lá e achou os anéis no banheiro.
E entregou para essa pessoa, né? E ela ficou desesperada, Kelly. Desesperada porque ela disse assim, eu era a única mulher negra dentro do banheiro. Obviamente que eu fui acusada de ladra, né? E ela me ligou chorando, em situação de desespero. Inclusive, Ninguém fez nada. Tipo, ninguém falou nada. Ninguém disse assim, mas só um pouquinho. Vamos primeiro procurar? Sim, o hospital deu todo o suporte. As pessoas atenderam, acolheram ela, né? Mas ela se sentiu muito mal, porque aquela senhora estava apontando, imagina. e na presença de outras pessoas, né? Apontando a ela ali a pecha de ladra. E aí eu disse, né? Nós temos que urgentemente procurar a Delegacia do Combate à Intolerância, que é a especializada para a pauta racial. A delegada Tatiana esteve lá com as meninas no confinamento, né? Nós proporcionamos essa palestra do papel da Polícia Civil no combate aos crimes de ódio. Então, ela empoderou essas meninas de conhecimento, porque o conhecimento transforma e a gente precisa, né, trazer essa informação, que nós temos delegacias especializadas e não fica por isso mesmo, né? Então, vai ter processo sim, crime, vai ter processo cível, porque quando dói no bolso do agressor é diferente, Kelly. E vale o agressor, tudo, ele precisa né? pagar uma indenização para aprender. Vale no condomínio, então a gente vai tudo. com tudo em todas as esferas. Então eu sempre digo, pagar, a nossa atuação tem que ser enérgica. E é por isso que eu fico tão assim, como tu falaste, e eu fico. Eu fico assim, puta. a gente vai com tudo. Gente, aqui a gente fala mesmo, aqui não tem. E eu digo para as meninas, e é por isso que elas hoje me veem como uma referência, e eu sinto o maior orgulho disso, né? Claro. Porque eu vou com tudo. Eu disse assim, não, tu sofreu, tu não sabia? Isso não pode mais, né? E aí eu vou lá e a gente vai, e a delegada Tatiana, e nós somos uma dupla, eu digo para ela, imbatível. A gente vai em todos os passos da palestra, a gente é muito amigo, né? Então, tem um lado profissional e pessoal. E ela já me chama, Dia, eu preciso de ti aqui na polícia para palestrar para os policiais. Eu estou num curso com ela agora, que a gente vai palestrar pelo interior para os policiais, né? Capacitar os policiais para o atendimento da população LGBT. Na OAB eu chamo ela, levei ela para o confinamento, então é uma interação assim 100% que a gente tem, e essa sintonia é o que nos move, é um propósito, né? Não, e uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho visto, tem uma delegada em São Paulo que ela tem feito palestras em escolas, justamente também para a questão de abusos, claro que não é exatamente nosso tema, mas assim, ó, que também podemos pensar daqui a pouco para ensinos médios, né, ali, porque já, se no fundamental já aparece, como tu disseste, né, eu sempre me reconheci, né, um menino afeminado. Então, assim, imagina no ensino médio, isso, não sei na tua experiência, mas eu tenho um filho homem, né, hoje, na minha percepção, eu sou psicóloga de formação, ele tem uma identificação masculina. Se em algum momento isso mudar, obviamente eu sou mãe, eu vou perceber, eu vou dar todo o apoio. Mas assim, a gente tem que também oferecer para as escolas esta percepção. E assim, também a questão do como tratar. Ele já me trouxe coisas do tipo, o meu colega falou uma palavra que eu não vou repetir porque é feia. Porque ele me ouve falando palavrão, mas ele sabe, eu não posso falar porque eu sou criança. E eu cresci ouvindo a minha mãe falando palavrão e eu não repetia e tá tudo certo. Criança não pode falar e adulto pode, tá tudo bem. E a gente não questionava. Hoje a ordem tá inversa, tá tudo inverso, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que a gente também tá com esse tipo de problema. Assim, por que então, se o meu filho daqui a pouco tem alguma questão, por que não capacitar as escolas para falar sobre? Então, temos um aluno que se identifica com o gênero feminino, mas ele nasceu com o sexo masculino. E aí? Bom, como a escola vai lidar com isto? Como a escola vai manejar? Porque, assim, o bullying de antigamente, porque, assim, o que se ouve hoje é assim, ó, e eu mesma já falei isso, tá? Eu me uso muito de exemplo. A gente ouvia isso e dizia, não era nada. Só que antigamente, a gente não tinha tanto e se tinha esta variedade, né, dos LGB, não sei mais, como eu digo, dos mais, porque são tantos, e tá tudo bem. Mas a gente não tinha essa dor. Ou as pessoas se matavam, ou as pessoas se prostituíam, ou as pessoas entravam em depressão, ou viviam, né, à margem. Hoje não precisa ser assim. Então, a capacitação. Então, quando tu trazes este assunto, eu penso que é importante.
Quando eu vejo esse trabalho da delegada em São Paulo, da educação sexual, de avisar, e eu falo muito isso pro meu filho, aqui papai e mamãe podem tocar se tu tiveres dor, se tu precisares de alguma ajuda, mas tu já tens idade para tu lavar, tu mexeres, né? Pequenas coisas assim de educação sexual, orientações, né? O outro colega não, enfim, coisinhas que, né? Mas sobre isso, assim, respeitar um outro colega. E nós temos aqui, Kelly, um projeto, já vou deixar dentro disso aí, o projeto OAB Vai à Escola. Tá? Então, dentro da OAB, nós temos várias comissões temáticas. Eu quero então que o Afrodite vá junto, então, participar. A minha é a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. Sou dessas. Isso. Tem a Comissão da Mulher, tem a Comissão dos Direitos Humanos, tem a Comissão dos Direitos dos Animais. Então, tem várias comissões temáticas. O que acontece? Com esse projeto OAB Vai à Escola, quando uma escola visualiza uma demanda, é isso que tu trouxeste, uma demanda vinculada à mulher, vinculada a um LGBT, algum aluno, né, que está sofrendo algum tipo de preconceito ou não está havendo respeito ali, nos acionam, a OAB, e solicitam a presença daquela comissão. Então, esses dias eu fui junto com a Comissão de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente, porque ela foi falar do ECA, né? Eu fui falar da temática, eu fui fazer um letramento, assim, vamos dizer assim, infantil, porque daí a gente tem toda uma outra linguagem, para alunos do 5º ano de uma escola aqui de ensino fundamental do município de Porto Alegre. E aí nós fomos a essa escola exatamente conversar. Quando eu entrei na sala, eu olhei para o fundo e vi um menino com uma tiara do arco-íris. Aí eu, na hora, eu pensei, eu digo, é com ele que aconteceu, né? Então, eu já comecei a conversar sobre gay, sobre orientação, o que era identidade de gênero, mas assim, de forma muito lúdica. Mas quando eu vi, Kelly, que eles estão, assim, em outra dimensão, né? Eu perguntei, você sabe o que é uma pessoa trans? 2 levantaram a mão e um disse, o meu irmão é trans, tio. O outro disse, claro que eu sei, nasceu menino e virou menina. E eu digo, gente, então aqui eu posso dar a minha capacitação mais, né? Mais avançada. E aí, com isso, eu fui conversando melhor com eles. Falei até de direitos com aquelas crianças. Mas me diz uma coisa, eu vou te interromper, porque aí agora eu vou tentar mesclar isso com a nossa política, tá? Porque eu acho que isso também conversa com o tema. Porque sim, a tua representatividade, ela conversa muito com os temas da política, querendo ou não, mesmo que tu não vá, né, o teu papel não seja político, ele entra em assuntos muito políticos. Mas assim, hoje nós temos o quê? Um papel reativo, que foi o que tu me disseste. Uma escola percebe e aí nos chama, né? Isso. Nós não temos uma coisa assim, um projeto proativo, no sentido de vamos às escolas, anualmente fazemos um projeto tal que depois é uma reciclagem, enfim. E o que eu percebo hoje, né, já que estamos a sei lá eu quantos dias da eleição aí, poucos dias, menos de uma semana, né? Nós temos extremos. Tô falando eu, Kelly, aqui, tá? Não tô falando de ninguém, tô falando da Kelly, eleitora. Eu me vejo num extremo, em 2 extremos. Eu me vejo assim, ou é um fascismo, ou é uma coisa de preconceito extremo, que ou mata todo mundo, ou nada pode, ou só vale... É 8 ou 80, né, Kelly? 8 ou 80. Aí, ou é o velho, né, louco, acusado de ladrão, né, com algumas provas, inclusive, né, mas que faz o louco e que foi reeleito. E não estou aqui para julgar quem votou em quem, estou apenas trazendo a grande questão. Só temos 2 opções e que estão há 20 anos neste governo. Não muda nada. Então, assim, tu que estás aqui ativo, né? A B está aqui ativa, pensante, atuante, querendo ver mais mulheres trans, mais manas no futuro, fazendo e acontecendo. Eu estou toda arrepiada, gente. É assim, o que será de nós? O que será que falta nisso? Né? Qual é a opinião de vocês? E aí eu até quero aproveitar para deixar um espaço de fala para vocês dois, como um recado. E para a gente encerrar, infelizmente, né? Mas teremos mais momentos juntos, com certeza. E aí, nós 3... com mais espumante Afrodite. Vou deixar o fechamento com a Misa, então eu vou falar primeiro.
Eu acho muito importante a questão da representatividade LGBTQIA+, no poder, tá? Em espaços de poder, em espaços políticos, porque somente assim nós vamos conseguir essas políticas públicas. Porque realmente, assim, é bem o que tu trazes. É um papel ali reativo, né? Nos demandam, né? E eu vou lá, assim como qualquer denúncia, né? A gente vai lá e atua depois que já aconteceu. Hospitais, eu sou chamado praticamente todos os dias com questões de trans dentro de UTIs, de leitos que não está sendo respeitado o nome, porque visualiza ali uma mulher de pênis e aí acha que é homem e começa a chamar de ele. É isso que acontece no dia a dia. Eu vou lá, eu cesso aquela violência, eu resolvo, coloco todo mundo dentro de um auditório e converso sobre diversidade com os funcionários do hospital, porque eu acredito no poder da educação e do conhecimento. Muito, muito mais do que a denúncia. Tá? Então, se eu posso impedir a denúncia, eu vou impedir, eu vou lá conversar, mas claro, quando não é possível, meu papel de advogado é ir na delegacia. Então, eu acho assim, que são políticas públicas efetivas, mas que vão partir de nós, LGBTQIA+. Então, por isso que eu digo, no momento de votar, eu acho que a gente tem que tentar a identificação, né? Com quem que está levando aquela nossa pauta, quem é que vai levar aquele nosso propósito. Então, tu tem que te identificar com alguém. Tu não pode votar porque é de partido tal, porque é isso, porque é aquilo, porque é bonito, porque é feio. Então, a gente precisa, eu acho, fazer esse filtro necessário, estudar propostas, ver se ele vai te representar. Né? Então, eu acredito muito na representatividade LGBTQIA+, até porque eu falei, não temos direitos. Precisamos temos direitos que não são leis. Não tem nenhuma lei que regula, né, a comunidade LGBTQIA+. Temos os códigos, né, de processo civil, processo penal, civil. A gente utiliza tudo por analogia a partir de decisões do judiciário que agiram na omissão do legislativo. Olha só o raciocínio. Então, o legislador não fez a lei, o judiciário vai lá e dá o direito por uma decisão, que é estendida a toda a comunidade. Assim nós temos os direitos, né? Mas nós precisamos que esses direitos virem lei. E aí nós temos o Estatuto da Diversidade desde 2017, lá no Congresso, para ser votado. Não há interesse. Não há por quê? Porque não há bancada, não há pessoas lá que conseguem levar isso para votação. Então, são sempre voto vencido, né? Então, nós precisamos dessa representatividade para levar esse estatuto para votação. Está desde 2017 lá parado. Esse estatuto, ele compila o direito da toda a comunidade em um estatuto, como temos do idoso, temos da criança e do adolescente. Ali vão estar todos os nossos direitos, com a segurança jurídica necessária, porque nós não temos esses direitos hoje, eles são vulneráveis. Eles podem sofrer ataques a qualquer momento. Assim como tivemos há pouco, querendo tirar o casamento, né? Tem projetos que querem tirar o casamento homoafetivo. É isso. Nós vamos ter ataques, todos os dias a gente acorda com um ataque novo. E é isso, daí a gente tem que ir lá atacar, né? Fazer o contra-ataque naquele ataque. Então, nós precisamos que isso se torne lei. E é esse recado que eu deixo. Eleja a pessoa da sua confiança e que tenha o seu propósito e que se identifique com você. E claro, precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala assim, for pensar em quem eleger. Aí entra aquela história novamente das máscaras, porque às vezes tem muitos candidatos, né, a essas lideranças, a esses cargos, que muitas das vezes pegam essas pautas, nossa, vou pegar uma pauta LGBT que é PN+, porque vai me dar visibilidade, vai me dar voto, vai me trazer, né, engajamento. Porque tem muitas das vezes hoje em dia que, o que é que está engajando? O que é que está trazendo visibilidade? Então, tem muitas das vezes que esses que se colocam à disposição, né, dentro das eleições, enfim, para disputar um cargo público, apoiar a comunidade LGBTQIAPN+, me dá engajamento, eu vou lá. E aí, quando é eleito, entra lá para dentro, né, assume o cargo e esquece da comunidade. Então, é muito importante a gente estar atento de realmente, será que aquela pessoa vai olhar para a minha comunidade? Será que aquela pessoa vai olhar para as minhas dores? Hoje, graças a Deus, temos, por exemplo, a Erika Hilton. Maravilhosa, empoderadíssima, uma mulher trans, negra que veio da periferia, também veio da prostituição. Que nos representa muito bem, só que só a Erika Hilton não consegue fazer o verão. É aquela história, uma andorinha só não faz verão. Então a gente precisa ter esse olhar de atenção de qual é a próxima Erika Hilton que a gente consegue colocar lá dentro para juntar força com essa mana. Qual é a próxima Duda Salabate que a gente consegue juntar para trazer, de fato, fazer políticas públicas, leis, de fato, que sejam inseridas, né? E essas leis, de fato, sejam cumpridas. Porque a gente sabe que, praticamente, a maioria da bancada que está lá são de conservadores.
Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que pega dessas pautas só para o quê? Tentar chegar lá dentro, e quando chega lá dentro esquece da gente. Então eu vejo que a democracia, eu vejo que esse ato das eleições, o ato democrático, também precisa ser muito estudado por nós que somos eleitores, porque é muito fácil aparecer alguém dizer aqui para mim: olha, Beatriz, eu te apoio, eu te abraço, eu estou contigo na causa. E aí depois que assume o poder, que aí eu vou lá atrás cobrar: oi, fulano, vem aqui, vira as costas para mim. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, essa noção de quem vai nos representar, de quem vai ser de fato esse porta-voz das nossas lutas e das nossas causas, entende? Porque a gente sabe o que a gente passa aqui fora quanto sociedade, quanto ser humano, mas a gente precisa ter alguém que seja de fato o nosso aliado. A gente precisa ter aliado que fale: eu vou lutar não por ti, mas eu vou lutar contigo. Entende? Esse de fato que a gente precisa, pessoas que sejam aliados, que vão lutar conosco e não vai dizer: ah, não, eu vou te defender. Não, a gente não precisa de pessoas que nos defendam, a gente precisa de pessoas que sejam aliados junto com a nossa luta. Que tem que estar lá no front junto com a gente. Que tem que estar lá no front, porque eu não vou correr da luta, mas eu quero que esteja alguém que vá lutar junto comigo. Guerra junto. Que a gente dê as mãos e fale: vamos nós dois lutar. Não precisa você ser meu escudo, eu também vou lutar pela melhora, entendeu? É disso que a gente precisa. De aliados. Com esse recado, né? Com estes recados lindos de Diego Cândido e desta Bea lindíssima, nossa Miss Universe Trans, falei certo? Certo, Brasil. Olha essa, Brasil, por enquanto. Por enquanto. Por eu sou dessas. Eu decreto mesmo. e o universo me atende, porque eu sou dessas. Eu sou uma mulher de milhões, porque eu entendo do delineado, pelo menos, não é? Mas, candidatos, nosso grande recado deste episódio é esse: não prometam, façam acontecer, porque é disso que a gente espera e é disso que a gente vive, né? O voto é sobre isso, tá bom? Não é sobre o aqué, como fala, né? Tá bom? E fica um recadinho, tá? E também para os eleitores, faço esse apelo: não pensem nas promessinhas apenas, e sim naqueles que estão com vocês no dia a dia, mesmo quando não ganharam as eleições, tá bom? Um beijo carinhoso e mais uma vez o meu obrigada a estes dois maravilhosos. Um brinde. Um brinde. Queridos. Maravilhoso. Amei. Até o próximo também. episódio, com muito luxo, poder e glória. E mais uma vez estaremos juntos. Beijos, uma ótima noite para vocês.